Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e de se inscrever aqui no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E claro, só vai deixar o gostei o único torcedor do Brasil que é hexacampeão. Quem tem mais tem 6. E no Brasil, da Copa do Brasil, quem tem é só o Cruzeiro. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, já trouxe aqui para vocês diversas entrevistas do Alexandre Matos para o Super Esportes, para os donos da bola, e em cada entrevista ele tem um ponto interessante. Ele falou e trouxe revelações de bastidores, e desta vez não foi diferente. Ele que concedeu entrevista para o jornalista Thiago Fernandes e também Marcelo Razan, do portal Goal. E as revelações feitas pelo Alexandre Matos são de nomes que ele estava tentando contratar. Olha só, galera, presta atenção nos nomes que o Alexandre Matos estava tentando contratar enquanto estava no Cruzeiro. O lateral esquerdo Danilo Avelar, afastado no Corinthians, todo mundo já sabia, estava muito próximo de fechar com o Cruzeiro. Agora, com a saída do Alexandre Matos, as negociações estão travadas. Tínhamos também o meia Alisson, né, que acabou fechando com o São Paulo. O próprio Alexandre Matos admitiu que estava negociando com esse jogador, mas mesmo que o Alexandre Matos tivesse ficado no Cruzeiro, eu não acho que o Alisson viria para a Toca da Raposa, até porque fechou com o São Paulo, que vai dar uma condição financeira muito bacana para ele. O outro atacante, Ricardo Goulart, está livre no mercado. Por sinal, o próprio Alexandre Matos falou que o empresário de Ricardo Goulart descartou essa possibilidade, entrou em contato com ele e falou: não, Ricardo Goulart não volta para a Toca da Raposa. E é até engraçado, né? Porque quando ele sai do Cruzeiro, nas boas, ele falou: eu vou voltar para o Cruzeiro. Não é um adeus, é um até logo. E ele teve duas oportunidades já de voltar ao Cruzeiro, de trazer felicidade para a torcida celeste, e acabou decidindo primeiro pelo Palmeiras e agora por outra equipe que ainda não foi definida. Além dos atacantes Janderson, que eu, por sinal, fiz uma indicação aqui no nosso quadro de olho no mercado. Fiz essa indicação bacana aí do Janderson. É um atleta que fechou com o Grêmio para a disputa da segunda divisão. Excelente reforço para o Grêmio e, na minha opinião, poderia ser também um excelente reforço para o Cruzeiro. Chegaria com status de titular. E por último, Luiz Adriano, que está de saída do Palmeiras. É um nome que é desejado por outras equipes da primeira divisão do futebol brasileiro. E, na minha opinião, seria uma excelente contratação para o Cruzeiro. Luiz Adriano, que fez um péssimo ano de 2021, mas se você pegar toda a passagem dele pelo Palmeiras, os números foram bem interessantes. Foi um cara muito importante no Palmeiras desde que ele chegou, tirando este ano. E ele já tem um bom contato, sim, com o próprio Alexandre Matos, o que poderia facilitar a vinda dele para a Toca da Raposa, caso, né, ele queira diminuir os seus vencimentos. Essas negociações que já se concluíram, esquece. As que estavam negociando, provavelmente também esquece, porque o Alexandre Matos não está mais nestas negociações. Revelações feitas pelo ex-diretor de futebol do Cruzeiro. O que acharam destes nomes? Quem deles aí vocês trariam e qual deles vocês deixariam para a próxima? Por exemplo, eu não traria o Danilo Avelar. Em entrevista para o Super Esportes, o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que o Cruzeiro terá uma dívida enorme para pagar sobre o Rodriguinho, jogador que pertencia ao Pirâmides do Egito. Foi divulgado na época que ele vinha por um valor mais baixo e depois foi divulgado que este valor não era tão baixo assim. O Cruzeiro meteu o calote no Pirâmides, o processo já está na FIFA e se o Cruzeiro não pagar, pode ter punições na temporada de 2022. Renato, há a possibilidade do Cruzeiro perder pontos? Não. Esta punição já passou, era só a do Denilson, né, que tínhamos naquela época. O Cruzeiro não tem essa possibilidade de perder pontos durante a temporada de 2022. Tem de ficar novamente sem poder registrar jogadores. Então são cerca de 50 milhões de reais só em dívidas na FIFA. São 20 milhões por causa da Arrascaeta e do Riascos, que não foram pagos e que são os mais urgentes para serem pagos. E mais lá para o meio do ano nós teremos ali o Rodriguinho, que tem que ser pago também. São 30 milhões de reais. Talvez o Cruzeiro consiga renegociar este valor e pagar à vista, caso o Ronaldo tenha o dinheiro no bolso. Renato, são 50 milhões de reais. De onde é que o Cruzeiro vai tirar tanta grana? Galera, o fan token do Cruzeiro rendeu em minutos cerca de 4 milhões de reais. Recentemente recebemos uma proposta de 12 milhões de reais pelo Thiago. Outra
tem patrocinador novo chegando. No final do ano, o Cruzeiro anunciou 2 patrocinadores. Aqueles 2, no mínimo, vão dar para o Cruzeiro cerca de 15 a 20 milhões de reais. Então o Cruzeiro vai ter receita, vai ter também a verba da compra do Ronaldo, ele vai colocar dinheiro no futebol do Cruzeiro, então não vamos esperar grandes contratações durante este ano. Pelo menos é essa a realidade que está sendo imposta ao Cruzeiro. Mas a gente já viu uma luz no final do túnel. Parecia ser o fim. Imagina se o Cruzeiro não tivesse sido vendido para o Ronaldo. Como iria pagar este tanto de conta? O investidor chegou e vai organizar a casa. Ele está tomando decisões que, por exemplo, principalmente na parte do futebol, eu não aprovo. Mas eu vou confiar 100% no Ronaldo, porque ele é a luz no final do túnel. Sem contar com um bando de patrocinadores que está procurando o Cruzeiro para querer entrar junto com o Ronaldo neste ano de 2022. Se são 50 milhões de dívidas na FIFA, pode ter certeza que o Cruzeiro vai ter esse dinheiro. Só com venda de jogadores, o Cruzeiro deve ter no mínimo ali uns 30 milhões. Se no início do ano só o Thiago vai ser 12, o Cruzeiro deve conseguir também vender mais uns 2 jogadores durante o ano. Não é possível que o Cruzeiro vai fazer isso. Então acredito que nós teremos os 50 milhões para pagar durante este ano e acredito também que o Cruzeiro não vai sofrer na temporada de 2022 com problema de atrasos salariais. Vamos aguardar e esperar. É uma preocupação da torcida, mas eu acredito 100% na nova administração, que eles vão fazer o melhor, vão escolher as melhores oportunidades para o Cruzeiro no mercado e que a gente consiga o acesso. Vamos confiar no trabalho do Ronaldo e também da sua equipe. Seguinte nação, o jornalista Samuel Venâncio confirmou uma informação que a gente trouxe aqui do ESPN há mais ou menos uns 3, 4 dias atrás. A informação de que Alexandre Pássaro, ex-Vasco, ex-São Paulo, seria o nome favorito para assumir o cargo que era ocupado pelo Alexandre Matos no Cruzeiro. Ele trabalharia do lado do Paulo André. Uma informação que a gente trouxe aqui do Deus Me Livre para vocês, de que a chegada do Paulo André não ia impedir que o Alexandre Matos continuasse trabalhando no Cruzeiro. O que me chateia é, você tira o Matos e procura nome como Alexandre Pássaro, que não fez um bom trabalho no São Paulo, fez contratações irresponsáveis por lá. Um exemplo claro disso, a do Daniel Alves, que hoje gera uma dívida enorme do São Paulo com o jogador. E no Vasco ele foi um dos responsáveis pela montagem de elenco, o principal responsável pela montagem do elenco do Vasco, que não conseguiu subir para a primeira divisão. Então, na minha opinião, Alexandre Pássaro não é um diretor executivo de futebol para o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. Se ele escolher, ele vai colocar o seu na linha. Eu não gosto. Mais indignado do que você tirar o Alexandre Matos é você tirar o Matos e colocar o Alexandre Pássaro no comando. Outro nome também está sendo falado é de Ari Barros. Por sinal, ele já foi procurado pelo Cruzeiro na temporada passada, antes do Cruzeiro anunciar Rodrigo Pastana como seu diretor de futebol. É um nome interessante, podemos dizer assim. Fez um bom campeonato brasileiro pelo Náutico, na medida do possível, até porque o Náutico tem seríssimas limitações financeiras e mesmo assim conseguiu fazer um bom campeonato estadual, conseguiu fazer um bom campeonato brasileiro. Até uma parte ali do campeonato, o Náutico estava liderando a Série B, até que teve que perder alguns jogadores, perdeu por lesão, teve que vender alguns para fazer caixa, então por isso o Náutico foi perdendo fôlego no decorrer do campeonato. Então Ari Barros é um dos nomes. Quem trouxe isso para nós foi o nosso companheiro Farley Meira. Olha só, o próximo diretor de futebol do @Cruzeiro pode ser Ari Barros, que atualmente é o executivo do Náutico. Ele também tem o perfil que Ronaldo deseja, jovem e com bons trabalhos nos últimos clubes que passou. Ele foi o principal responsável pelo Juventude na primeira divisão. Isso mesmo, Ari Barros, que hoje está no Náutico, foi um dos principais responsáveis pelo Juventude estar hoje na primeira divisão. Renato, se tiver que escolher um destes dois, quem você escolheria? Sem dúvidas alguma, o Ari Barros é promissor e os últimos anos dele foram de bons trabalhos. Já do Pássaro não foi de bons trabalhos, tanto no Vasco quanto no São Paulo. Então eu optaria pelo Ari Barros. Mas sobre essa informação, o pessoal do blog da Raposa conversou com o próprio diretor executivo Ari Barros e ele confirmou que até o momento não houve nenhum contato de Ronaldo ou do Cruzeiro. Tá saindo essa especulação aí em todos os cantos, mas deixando claro, o Cruzeiro não procurou, pelo menos foi o que o próprio Ari Barros pronunciou para todo mundo. Não fui procurado. Se procurar no futuro, ok, mas até este momento ele não foi procurado pelo Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar para saber quem vai ser o novo diretor executivo do Cruzeiro, diretor aí que vai montar o elenco. Eu gostava do Matos, mas infelizmente agora é bola para frente. Vamos procurar outra pessoa capacitada para assumir o futebol do Cruzeiro. Me perguntaram bastante nas redes sociais, Renato, quem você traria para o Cruzeiro para o cargo de diretor executivo de futebol?
eu tenho que admitir para vocês, quando eu olho para o mercado, eu não vejo ninguém à altura do Alexandre Matos. Eu não vejo ninguém com o currículo do Alexandre Matos. Os nomes que são falados é do Pássaro, é do presidente do Magnus, é do Ari Barros, e são nomes que não são da mesma prateleira do Alexandre Matos. Agora, um nome que está na mesma prateleira ali do Ari Barros, na minha sincera opinião, é do ex-diretor de futebol do Cruzeiro. Estou falando de André Mazzuco, que esteve aqui na temporada de 2021. Naquela época, né, ele estava ali um pouco ofuscado, por quê? Porque ele fez contratações, mas não tinha no cofre, né, possibilidades de fazer bons reforços para o Cruzeiro. Então ele fecha com o Santos, traz até bons reforços para o Santos, mas de cara esses reforços não conseguiram desempenhar um bom futebol. Não só os reforços que o próprio André Mazzuco trouxe para o Santos, mas também os que já estavam lá não estavam conseguindo render bem. O Santos, desesperado, pensando no rebaixamento, decidiu fazer uma limpeza geral, uma reformulação geral, trocou de treinador, colocou o Fábio Carille, trocou de diretor executivo de futebol, tirou o André Mazzuco, que saiu pelas portas da frente. Ele entrou em acordo com a diretoria, falou: não, vamos sair, você acha que é melhor a minha saída? Eu estou saindo, pode procurar outro. O André Mazzuco, que um ponto forte dele é o mercado sul-americano, que hoje é uma boa. Mesmo que o real esteja desvalorizado em relação ao dólar, ainda assim o real está valorizado em relação às moedas demais, né, dos países sul-americanos. Então eu acho que é um cara que fica muito de olho no mercado sul-americano, que poderia ser uma oportunidade de mercado para o Cruzeiro. É um nome interessante. Mas é como eu sempre falo, a minha opinião não importa de nada. Eu quero perguntar para vocês, aceitariam um retorno do André Mazzuco? Hoje o nosso quadro de olho no mercado está diferente, não é sobre jogadores, e sim sobre o diretor de futebol. André Mazzuco seria ou não um bom reforço para o Cruzeiro na temporada de 2022? Seguinte, o atacante Marcelo Moreno se pronunciou para o Super Esportes, falando sobre as possibilidades de saída do atacante na temporada de 2022. Eu achei bastante interessante citar as palavras do Moreno. Olha só, abre aspas. Estou como você, surpreso com as notícias porque me colocaram em muitos times, mas muitas vezes não existe a proposta, nem sequer falaram com o meu empresário, muito menos comigo. Negociando não estou com ninguém, porque tenho contrato com o Cruzeiro, tenho mais de 1 ano no clube, deixei tudo na China para poder ajudar o clube, e neste momento em que as coisas parecem que estão melhorando, quando vem um Ronaldo Fenômeno e compra 90% do Cruzeiro, eu vejo uma oportunidade muito grande de poder continuar. Essa é a ideia, ficar. Eu gosto de cumprir os contratos. Essa é a minha ideia. Se posso seguir no Cruzeiro, neste momento em que as coisas estão clareando um pouco mais, as coisas se parecem melhor com o Ronaldo. Já há muitos patrocinadores que querem entrar no clube, mudar a marca, de muitos patrocinadores na camisa, e isso ajuda, como disse, de poder contratar bons jogadores, de fazer um bom time, disse o atacante Marcelo Moreno. A intenção do Moreno é clara, continuar no Cruzeiro. E quando eu trago aqui para vocês informações sobre possibilidades de saída do atacante Marcelo Moreno, acreditem, a informação não é minha, não foi feita a apuração por parte minha. Eu trago aqui para vocês informações de portais, de jornais que têm credibilidade no mercado para trazer essas informações sobre o Moreno. Ele descarta a saída dele, fala que não tem negociações nenhuma neste momento. Não significa que daqui um mês não apareça nada para o atacante, até porque ele tem mercado, é o artilheiro das eliminatórias da FIFA, então pode ter certeza que ele tem sim mercado, e na minha opinião eu continuaria com o atacante Marcelo Moreno. Se sair, agradeço demais pelos serviços, agradeço por tudo que ele fez pelo Cruzeiro, vai sair pela porta da frente, mas se ficar, eu tenho certeza que ele pode ajudar, que é como ele falou, com o elenco mais qualificado, aí sim o Cruzeiro pode ter uma oportunidade melhor durante esse ano, principalmente Moreno. Se a bola chegar nele, eu tenho certeza que ele pode se tornar o artilheiro do Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar para saber qual vai ser o futuro do Flecheiro Azul. Então é isso, família. Desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, claro, não se esqueça de deixarem o seu gostei e de fazer parte da nossa família aqui no nosso canal do YouTube. E claro, se vocês ainda não conhecem o nosso Instagram, fiquem à vontade, o conteúdo é feito para vocês. Tem coisa que eu não posso postar aqui que eu posto lá, então não perca a oportunidade. Camarote Esportivo 3.0. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!